Oi, pessoal! Estamos em mais um episódio do podcast da Teia da Leitura, onde a gente está recebendo convidados super especiais para contar um pouco sobre o que a gente está alinhavando aqui, o que a gente está construindo juntos para democratizar o acesso à leitura em todo o país, a infraestrutura cultural e todo esse tecido que a gente vem discutindo por aqui. A gente está aqui com Jefferson Assunção. Queria que você se apresentasse, Jefferson, para as pessoas. Sou o Jefferson Assunção, sou diretor de livro, leitura, literatura e bibliotecas do Ministério da Cultura, na Secretaria de Formação Artístico-Cultural, Livro e Leitura. Perfeito. Jefferson, a gente tem algumas perguntas que a gente construiu aqui, um pouco que trazem um panorama desse cenário da Teia. E a primeira é: a Teia parte dessa ideia de que a leitura é uma infraestrutura cultural do país. O que isso significa na prática para você dentro das políticas públicas? Bom, é muito importante a gente falar sobre leitura, né? Até porque o Brasil é um país em que era proibido fazer livro, né, por 300 anos, até 1808 era proibido fazer livro no Brasil. Além disso, nós temos, né, um passado de 400 anos de escravidão, em que era também, né, um obstáculo grande para o desenvolvimento da alfabetização, né, da leitura, do livro, da literatura, na população em geral, né? Então tem uma relação, o Brasil tem uma relação recente e problemática, né, com o livro, a leitura e a literatura. Mas nós temos visto o crescimento, né, de um interesse grande, principalmente de comunidades leitoras, né, de uma relação comunitária com o livro, com a leitura, com a literatura. Isso também tem a ver com as mudanças tecnológicas, com as mudanças, né, com a emergência de novos sujeitos políticos, novos sujeitos culturais, né, as periferias mostrando suas produções, e com, né, também as mudanças tecnológicas. Isso também nos trouxe uma possibilidade, além de todos os problemas que nós temos, né, com a fragmentação, né, o acesso. Mas a fragmentação no sentido assim, né, também das, enfim, notícias falsas e desinformação, etc. Por um lado, mas por outro lado, também possibilitou o acesso, né, a materiais de leitura e possibilitou o interesse, né, por uma leitura solidária, né? Porque a professora Eliane Yunes, que é uma referência para nós, ela diz que tem uma leitura solitária e uma leitura solidária. A leitura solidária é uma leitura feita em rede, é uma leitura feita, né, ao redor do fogo, é uma leitura que, inclusive, existe antes da própria escrita, não é? Uma leitura circular, digamos assim. Essa leitura solidária, ela tem tudo a ver com a teia da leitura, né? Que são esses elementos comunitários, coletivos, né? Uma leitura de mundo feita entre muitas pessoas, né? A leitura solitária, ela tem a ver com, né, a impressão do livro, essa internalização que é fundamental também, né? E que, inclusive, coincide com a própria ideia de sujeito, né? Quando começa a impressão de livros, também começa a possibilitar esse aprofundamento, né, que é muito importante também. Porém, com o digital, volta, né, essa leitura solidária, essa leitura coletiva, também de um ponto de vista muito positivo. Então, que o nosso grande, eu acho que isso tem tudo a ver com a teia da leitura, é um grande encontro que nós temos hoje, né, de duas formas de se relacionar com a leitura, né? A gente tem uma geração nova, né, de nativos digitais, e nós temos aqueles que nasceram no mundo tipográfico, né, nasceram numa leitura solitária. Então nós temos um grande desafio, que é passar, né, para as novas gerações também a importância da leitura solitária também. E por quê? Porque o livro é o lugar dos longos encadeamentos lógicos e estéticos. E isso é fundamental dentro de uma realidade hoje tão fragmentada, não é? Em que se perdem, inclusive, né, muitas vezes esses enlaces, né,
causais e essa organização mais complexa do mundo, mais sistêmica do mundo. Então, assim, a teia da leitura, para mim, tem a ver com essa possibilidade de conexão de leitura solidária com, né, esse aprofundamento que a leitura solitária também possibilita. Porque uma coisa com a outra eu acho que potencializa muito as transformações, né? Quanto mais a gente tiver a leitura de livros, né, quanto mais a gente tiver a leitura desses longos encadeamentos lógicos, mas junto com uma perspectiva comunitária, comum, solidária, coletiva, mais a gente vai poder ter, né, transformações mesmo na própria realidade, né? E eu acho que você traz um recorte potente de muitas coisas que foram faladas durante o encontro, na fala da Jade, na fala da Lele Alves, que é uma agente jovem, na fala do Igor, desse lugar / não lugar que a leitura criou para todas as pessoas e ao qual eu me identifico muito como uma nova realidade que se abre, né? A leitura como essa porta, a leitura solitária que abre como essa porta, claro. E que a gente chega com o fôlego de querer mostrar para todo mundo que está ao nosso redor de como isso transforma, né? Claro, tem, né, sem leitura você tem uma diminuição da sua capacidade de complexificação, né? Exatamente porque o mundo complexo nos exige leituras complexas, né? E ampliações de repertórios que a leitura é o grande motor, né, dessas possibilidades. E na sociologia da leitura, a leitura é a única forma de fato de você ter uma mobilidade social. Então isso é muito importante para as populações periféricas também, né? Não existe mobilidade social sem, né, uma escada, né, de leitura que complexifique, que saia também em direção, né, a um nível de abstração, né, do concreto para uma abstração capaz de dar conta de um mundo tão exigente de interpretações, né? Então a teia da leitura, para mim, ela também uma conexão de muitas pessoas, né, que leem, que são mediadores de leitura, que são pontos de cultura, pontos de leitura, e que com isso a gente vai tramando, né, aí no Brasil inteiro, com 22 estados, né, participando desse evento, uma possibilidade da gente ter uma grande rede, né, de ativistas que já existem inúmeros, né, o Brasil é muito criativo, muito potente, né? A gente acabou de entregar o prêmio Viva a Leitura com o presidente Lula, né? Nós tivemos 1.600 projetos de leitura inscritos. Isso mostra que existe uma realidade que a gente precisa trazer cada vez mais à tona, porque também junto vem o Igor, né? Vem a meninada toda que está lendo, né? Vem outros sujeitos. Essa é uma coisa importante, né? Não assujeitados, mas né, com uma perspectiva de autonomia também em relação ao seu olhar para o mundo. Então, assim, para nós é muito importante, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação também esteve aqui. Nós agora estamos fazendo uma grande articulação com o Ministério da Educação, que fez com que a gente conseguisse colocar todas as bibliotecas públicas e comunitárias dentro, né? A gente ampliou o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e colocamos todas as bibliotecas públicas e comunitárias agora como parte das compras dos livros de literatura do Programa Nacional do Livro Didático. Todas estão recebendo 600 livros nesse primeiro ciclo. São livros infantis, que é lindo. A gente vê no Brasil inteiro criançada abrindo as caixas. Tem relatos maravilhosos. Tem um menino que numa biblioteca ele voltou no outro dia e falou assim: eu vim visitar o livro, né? Ele veio visitar o livro que ele abriu a caixa e nunca tinha tido uma experiência dessa, que para ele foi tocante. Então, assim, isso do ponto de vista de infraestrutura, digamos assim, né? A gente pensar que tem para nós é central a questão da biblioteca, né? A biblioteca pública, a biblioteca comunitária, né? Por quê? Até porque
a biblioteca é o equipamento cultural mais bem distribuído no Brasil, né? Se chegar em qualquer canto do Brasil, tu não vai encontrar cinema, não vai encontrar, é muito difícil de encontrar outros equipamentos. Mas a biblioteca está, né, presente enfim, em todos os cantos do Brasil. Então a gente precisa fazer a transformação dessas bibliotecas em bibliotecas vivas, bibliotecas centros culturais, que promovam essa leitura solitária e a leitura solidária também, e coletiva, né? Então, assim, a gente tem feito esse esforço de infraestrutura, né, de bibliotecas, os CELS, os MovCELs, né, esse equipamento aqui, que é uma biblioteca também, né? Hoje em dia, a nossa perspectiva de biblioteca, ela é exatamente isso aqui. Biblioteca não é só livro, biblioteca é a conexão dos livros com outros materiais de leitura, outros suportes de leitura. Né? Além de um espaço de socialização, né? Além do espaço de socialização, que isso é fundamental, né? Porque essa socialização também nos dá mais possibilidade, né, de atuação para nós mesmos, né, e para o coletivo, né? Perfeito. Jefferson, eu acho que você passa de uma forma muito generosa e muito clara sobre todos os pontos que foram discutidos aqui, tanto do ponto de vista de políticas públicas, de práticas que já estão acontecendo, desse olhar ainda mais aprofundado para essas construções. É legal quando você fala sobre essas uniões, tanto da cultura, quanto da educação, quanto da tecnologia, que foram pautas que o Castilho passou por elas, a Nádia passou por elas, que alinhavar é também costurar todas essas forças para que a gente de fato consiga trazer ainda mais esse direito da leitura como um espaço democrático. E aí eu queria entender o que fica dessa teia enquanto visão de futuro para você. Eu acho assim, o que fica dessa teia é um desejo de expandir, né, de fazer com que o Plano Nacional do Livro e Leitura, também recém-lançado, né, foi assinada a portaria interministerial na quinta-feira, né, a ministra Margarete, né, o ministro da Educação, Léo Barquini. Isso hoje precisa descer, né, porque o nível do plano de planejamento, ele é fundamental, exatamente para constituir uma perspectiva de uma política de Estado, né, uma perenidade maior. Mas ele se realiza na ação, né? Ele se realiza num conjunto grande. Um plano é um conjunto de políticas, que por sua vez é um conjunto de programas, um conjunto de projetos, né? E a ação é o que realmente acontece no território e nos territórios, né? No caso da teia da leitura, para nós é muito importante ter a consciência disso, e a gente sair com a consciência de que a gente tem um instrumento hoje fundamental para os próximos 10 anos, né, que é o Plano Nacional do Livro e Leitura, e que esse instrumento, ele é um instrumento de planejamento, que foi um planejamento colaborativo, um planejamento participativo, né, com muitos agentes colocando ali o que a gente quer para os próximos 10 anos no Brasil, né, mas também a gente tem que vincular isso ao financiamento. Hoje nós temos a Política Nacional Aldir Blanc em todo o Brasil, né? Então são 3 bilhões de reais distribuídos em todos os estados e municípios, e a gente hoje tem um plano, né? E o que a gente precisa agora é a participação, né? No sentido de fazer com que isso se realize, né? Conecte-se com esse financiamento, com esse recurso. O que significa isso? A gente chegar em todas as cidades do Brasil, dizendo, olha, eu quero edital para, né, para mediação de leitura, para publicação de livros, para, né, todas essas, o uso, por exemplo, tem uma faixa da PNAB, que é o de infraestrutura, que é o infracultura, e a gente chegar lá, né, e dizer, olha, isso aqui é importante para as bibliotecas, já que as bibliotecas são os equipamentos culturais mais bem distribuídos no Brasil, é uma infraestrutura que a gente precisa transformar cada vez mais, né, qualificar do ponto de vista físico e do ponto de vista também assim, de adaptações às mudanças climáticas, de ampliação, de qualificação e de programação. E com isso a gente tem, né, acho que
um conjunto potente, né, de transformação. E a teia para nós significa esse conjunto de pontos aí que né, distribuídos em todo o Brasil, a gente tem, acho, uma grande possibilidade, né, de realização do Plano Nacional do Livro e Leitura, com vistas a isso que a gente estava falando, né, do direito à leitura, né, e todos os benefícios que isso traz, inclusive do ponto de vista democrático, né, do ponto de vista da sua, assim, do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, mas fundamentalmente, né, dessa perspectiva diversa sobre o Brasil, né, que por sua vez é o centro de uma sociedade democrática. Perfeito. O que você deixaria como conselho para os mais de 50 pontos de cultura que estão aqui hoje, que voltam para os seus territórios distribuídos aí nos 22 estados, sobre a teia? O que você deixa de conselho? Não sei se conselho, mas não, assim, uma opinião, um desejo, né? Um desejo de que a gente siga, né, se articulando. Não tem saída, a não ser, né, a não ser colaboração, articulação, né, e essa realização conjunta. Eu acho que todos esses pontos, né, eles têm essa clareza também, né? Não é por acaso que estão aqui e participando, porque essa ativação, né, no território, ela é fundamental, ela muda vidas das pessoas, né? E a gente tem, eu acho assim, a teia como uma grande plataforma também, né, de possibilidades, a gente ampliar isso para, enfim, para um trabalho não solitário. Então, assim, cada ponto, né, todo mundo que está participando aqui, se enxergar dentro de uma espécie de todo, né, de algo que tenha uma força maior para a transformação da realidade. Sim, cada um sai daqui com uma pontinha para criar também novas teias, né, nos seus espaços. Exatamente. Obrigada, Jefferson, pelo papo e por generosamente trocar conhecimento, repertório, experiência com a gente, para que a gente possa seguir nessa missão aí de construir, né? Eu que agradeço, é uma maravilha. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do MesaCast da Teia da Leitura. Continuem com a gente acompanhando o evento e mais convidados. Lembrando que a Teia é uma realização do Instituto Abra Palavra, com o Ministério da Cultura, nas secretarias CEFLI e SCDC.